Pessoal, então, antes da gente, por favor, antes da gente chamar o nosso próximo convidado, alguns esclarecimentos. Primeiro, os certificados de participação, eles serão enviados no decorrer da semana que vem para o e-mail que vocês cadastraram, tá? E as apresentações, a gente está, na verdade, todo o seminário está sendo gravado, né? E a gente está pedindo autorização aí para os palestrantes do material que eles apresentaram aqui. A nossa intenção é na semana que vem disponibilizar no site do Lateca, que está aqui. Mas se vocês quiserem anotar, é citrus.uspnet.usp.br/Lateca. Mas acho que é mais fácil ver aqui depois e copiar. Tá? Então, a organização do simpósio tem o prazer, né, e a honra de convidar aqui para a sua palestra o Tenente Coronel de Cavalaria Quema, Luiz Fernando Medeiros Nóbrega, graduado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras e que foi o gerente e coordenador da competição de atletismo dos 5º Jogos Mundiais Militares no Rio em 2011, entre outras coisas. Então, por favor, Tenente, obrigado pela presença. Muito obrigado. Senhoras e senhores, bom dia. Bom, antes de iniciar aqui a minha apresentação com esse tema que me foi proposto, eu gostaria de agradecer e dizer a minha satisfação e privilégio de estar aqui apresentando esse tema. Agradecer à professora Maria Tereza por esse convite, toda a organização. E eu vim aqui para justamente apresentar esse tema aqui, as Forças Armadas e o esporte de alto rendimento, mas principalmente o meu trabalho, uma dissertação de mestrado que eu realizei na Escola de Comando Estadual do Exército, que foi analisar o modelo de gestão esportiva de alto rendimento adotado pelo Exército Brasileiro face aos 5º Jogos Militares aqui no Rio de Janeiro, que aconteceu no Rio de Janeiro em 2011. Conforme eu disse, foi então a minha dissertação que eu realizei na Escola de Comando Estadual do Exército. A nossa banca avaliadora, naquele momento era o General de Divisão Fernando, comandante do CCFEX, hoje ele é o presidente da CDMB, professor Capino Sur, e meu orientador aqui, o Coronel Jacinto. Bom, a gente vai falar então um pouco sobre esse trabalho e também sobre esse desenvolvimento aqui, o esporte, gestão desportiva, participação militar, medidas de desempenho de organizações esportivas, e vamos fazer análise desse modelo do Exército Brasileiro. Antes da a gente precisa, vamos começar a nossa ambientação com alguns conceitos. Então, o nosso conceito de esporte são atividades físicas vigorosas, então proposta aqui por Bueno. Atividades físicas vigorosas, normatizadas, praticadas individualmente ou em grupo, e que proporciona com finalidade lúdica, prazer, condicionamento físico e competição. São alguns conceitos básicos. Nós também temos ali os diversos tipos, né, de esporte. Né? Então, o esporte educacional, esporte de participação de lazer, e o esporte de alto rendimento, que a gente vai focar então aqui nessa apresentação. Falamos também então de gestão desportiva. Então, são aqueles conhecimentos interdisciplinares que se relacionam com a direção, liderança, organização do esporte, incluindo dimensões comportamentais, ética, marketing, finanças, comunicação, ou seja, tudo que se relaciona então com o esporte. Parte setorial também fala que é toda em relação a pessoas, atividades, negócios, organizações envolvidas em produzir, planejar e facilitar, relacionado ao esporte. E aí, o que tem a ver, então, com a participação? O que tem a ver esporte, então, com as Forças Armadas? Eu vou responder aqui inicialmente.
que o esporte em tempo de paz é a atividade que mais se assemelha ao combate. Então isso aí já estaria então próximo então aí a nossa atividade com o esporte. E aí eu também levo então para a parte histórica. Então nós temos aqui a Escola de Educação Física do Exército, sediada na URCA, que tem uma participação histórica na nossa história aqui do esporte no Brasil. Certo? Então, a Escola de Educação Física, inclusive, tem, nesse histórico esportivo, a gente vai ver aqui, o Tenente Guilherme Paraense foi o primeiro medalhista de ouro no Brasil, nos Jogos Olímpicos da Antuérpia, em 1920. Ele era tenente do Exército brasileiro, primeiro medalhista. Temos também o soldado Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido então como Pelé, que foi campeão de futebol no Campeonato Sul-Americano Militar em 1959, em cima da Argentina. Eu gostava dele, eu gosto mais ainda. Exatamente. Temos o nosso querido Nelson Prudêncio, pessoa queridíssima, medalha de prata nos Jogos da Cidade do México, em 1968, de bronze nos Jogos de Munique, era taifeiro da aeronáutica. Temos também o sargento João Carlos de Oliveira, João do Pulo, que foi recordista mundial de salto triplo nos Jogos Pan-Americanos na Cidade do México em 1936. Recorde dele, inclusive, até algum pouco tempo atrás, ele ainda mantinha esse recorde. Não sei se a gente pode clicar em cima aqui. Vamos ver então, dar um clique aqui em cima, para a gente ver um pouquinho aqui da participação de Pelé no Campeonato Sul-Americano. Curiosa coincidência, o grande artilheiro serviu no grupo de artilharia em Santos. Foi o recruta de número 201, sem regalias ou privilégio. O estudo que um soldado raso tinha que fazer. Não tinha que limpar nosso clube, achar, tem que lavar a roupa. Acho que ele não passou o filme, João. Tá Pelé. Edson Arantes do Nascimento é convocado para prestar o serviço militar obrigatório. Curiosa coincidência, o grande artilheiro serviu no grupo de artilharia em Santos. Foi um recruta de número 201, sem regalias ou privilégios. Eu fiz tudo que um soldado raso tinha que fazer. Eu tinha que limpar o nosso clube, tinha que engraxar, tinha que lavar a roupa dele. E eu ia dar uma comida, eu ficava lá na frente, né? Pô, morrendo de vergonha, porque o pessoal ia passando para trabalhar. Poxa, e paravam, uns paravam, outros davam tchau, outros tiravam o carro, e outros paravam para o autógrafo. E eu ali decepcionado, 6 horas da manhã, eu podia ter jeito de escolher. O recruta Edson foi escalado para jogar torneios nacionais e internacionais. Com ele e outros craques, o Brasil disputa o Campeonato Sul-Americano das Forças Armadas. Na partida final, enfrenta a seleção da Argentina e, com um gol de Pelé, vence por 2-1. Obrigado. Tá aí o Pelé, então, fazendo o gol 2-1 no finalzinho do jogo contra a Argentina. Né? Então, desde aquela época já... Temos também um contexto histórico, vou passar aqui. De alunos da Escola de Educação Física do Exército que fizeram curso na Escola de Educação Física do Exército. Temos aqui uma conhecida aqui da USP, né? Maria Lenk aqui, acho que foi uma das fundadoras aqui da Escola de Educação Física aqui da USP. Ademar, João do Pulo, foi aluno do curso de monitor em 1981. Silvio Padilha, destaque no atletismo, 1938. Sargento Bandeira, campeão pentatlo militar. Professor Tubino. E o Cláudio Coutinho também, ex-alunos então da Escola de Educação Física do Exército.
Então, a gente tem uma vivência histórica, o Exército, as Forças Armadas têm uma vivência histórica também em relação ao esporte de alto rendimento. E qual a estrutura esportiva militar mundial? Como é que é essa organização mundial do desporto militar? Nós temos o Conselho Internacional de Esporte Militar, CISM. Ele foi criado em 1948, hoje tem 133 países. É a terceira maior organização do mundo militar. Então, a FIFA, tem o COI e depois vem o CIV. E a estrutura desportiva no Brasil? Nós temos a Comissão Desportiva Militar, CDMB. A Comissão Desportiva Militar, ligada então ao CISM, faz parte do Ministério da Defesa e tem uma ligação técnica com a Comissão de Esportes da Marinha, Comissão de Esportes do Exército e Comissão de Esportes da Aeronáutica. E como é que são essas competições militares? Como é que funcionam essas competições militares? Então, nós temos inicialmente, todo mundo que a gente vê aqui, competições escolares. Todos que entram no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica, participam, então, alunos da escola da AMAN, da Escola Naval ou da Academia da Força Aérea, participam, então, de competições escolares, que a gente chama de Navamaé, NAI ou Maresa Aérea, seja para cadetes, alunos e para sargentos que estão realizando o curso de sargentos. Então, são as primeiras competições nossas, então, são essas competições escolares. Depois nós temos os jogos, nível unidade, brigada, DE e comando militar. O que é isso aqui? Nível unidade. Então, todos os quartéis, nós temos aproximadamente, próximo a 600 quartéis em todo o Brasil, do Exército. E em cada quartel, a gente tem ali, pelo menos uma vez por ano, tem uma competição militar. Então, a gente tem condições de já selecionar esses atletas também nos nossos quartéis. Então, nível unidade. Uma brigada no Exército é formada por mais ou menos 4, 5, 6 unidades. Né? Então, é um comando de um general. Então, eles também juntam essas 6 unidades, 7 unidades e fazem uma Olimpíada também, no decorrer do ano. E assim vai subindo. Então, a divisão de Exército, que são 2, 3 brigadas, comandado por um general de divisão. E o comando militar são 10 e outros órgãos, então, militares, comandado por um general de 4 estrelas, que a gente chama, né? Então, são outros tipos de competições militares que a gente tem. E aí a gente junta vários comandos militares, então, do Exército, Comando Militar do Sul, responsável pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, contra o Comando Militar do Planalto, em jogos desportivos do Exército, antigos jogos marciais. Então, são outros tipos de competição, onde tem todas as oportunidades de fazer essa seleção de atletas. E aí depois, isso aqui é âmbito Brasil, e aí âmbito mundial, a gente participa dos Jogos Mundiais Militares ou Campeonatos Mundiais Militares. Ainda na nossa ambientação, nós temos aqui mais um vídeo, não sei se dá para passar aí. Vamos ver aqui. Agora aqui. Vamos ver um pouquinho do que são os Jogos Mundiais Militares, então, para a gente... Não, é aqui, ó. Deixa eu olhar aqui. Isso, aqui, ó, história. Em 1995, o Conselho Internacional do Esporte Militar lançou os Jogos Mundiais Militares, um evento poliesportivo realizado a cada 4 anos, sempre no ano anterior aos Jogos Olímpicos. A primeira edição aconteceu em Roma, na Itália. Depois, os Jogos passaram por Zagreb, na Croácia, Catânia, na Itália, e em Hyderabad, na Índia. Em 2010, houve a primeira edição dos Jogos Militares de Inverno, realizada no Vale do Aosta, localizado nos Alpes da Itália. As competições militares ganham cada vez mais importância no cenário esportivo mundial. E o Conselho Internacional do Esporte Militar já é a terceira maior organização multidisciplinar do mundo,
perdendo apenas para a FIFA e para o Comitê Olímpico Internacional. Jogos Mundiais Militares, em julho. Então, os primeiros Jogos Mundiais foram realizados para comemorar 50 anos do final da Segunda Guerra Mundial. Então, em 1995, a gente viu aqui no nosso vídeo. E aí a gente vai chegar nos Jogos Mundiais Militares do Rio 2011. Então, esses são os números dos Jogos Mundiais Militares, né? Então, participantes diretos, 13.829 pessoas. Atletas inscritos, 4.175. Dentre esses atletas, 277 eram brasileiros. Os árbitros integrantes das comissões técnicas das equipes, 2.470. Países, um recorde de países de participação. Então, nós tivemos 111 países participantes. E nossos esportes, 20 esportes masculinos, 17 femininos. Esportes militares e esporte militar, por exemplo, pentatlo aeronáutico, pentatlo naval, pentatlo moderno. Pentatlo moderno é olímpico, né? Mas alguns esportes, praticamente só o militar participa, né? Membros organizador do nosso comitê, 724, e uma força de trabalho de 6.450 pessoas. Diga-se então que esse foi o maior evento até agora ocorrido no Brasil, né? E foi realizado entre 16 e 24 de julho de 2011. E a pergunta é: nós obtivemos sucesso nesses Jogos Mundiais Militares? Qual foi o resultado? Como é que foi o processo disso aí? A primeira pergunta que a gente tem que fazer. Eu não saberia dizer, certo? Teria que perguntar, então, aos nossos especialistas. Certo? Primeira pergunta, então, aos nossos especialistas aqui, né? Se a gente obteve ou não. Então, eu tive que procurar bastante aí para ver se a gente obteve esse sucesso ou não. Então, vamos ver se a gente vai tentar, então, ver se a gente conseguiu fazer alguma coisa, né, com esse modelo. Então, passamos ao nosso desenvolvimento. A gente ainda abordando ainda o esporte, nós sabemos aí que são cifras, no dia de hoje, cifras altíssimas no nosso esporte. Dados de 2005, está um pouco antigo, estimam aí em 250 bilhões por ano desse setor de esporte, atividade física, a movimentação disso tudo. Trouxe aqui também alguns direitos de transmissão de televisão, 1960 a 2008, fonte do Comitê Olímpico Internacional. Então, nós vamos ver aqui o crescimento, então, desses direitos de transmissão, a venda, então, desses direitos de transmissão de Olimpíadas aqui. Nós temos visto também que os governos, né, a partir, então, da Guerra Fria, eles têm se mostrado mais dispostos a intervir diretamente no desenvolvimento do esporte, principalmente no esporte de elite, para vender, então, o regime político dele, principalmente na época da Guerra Fria. A gente via, então, realmente a União Soviética e os Estados Unidos brigando bastante. Então, eles estão fazendo investimentos financeiros consideráveis, procurando ganhar, então, credibilidade e respeitabilidade internacional. Então, e demonstrar sua ideologia política, sua superioridade da ideologia política. A gente viu, então, com o crescimento dessa indústria do esporte, surgiu um novo campo acadêmico, a gestão desportiva. Principalmente aí entre 1980 e 1990. E que nada mais é qualquer produto relacionado ao esporte, a capacidade física e a recreação, como a gente viu na nossa ambientação. E aí, quem é que faz a gestão desportiva nas Forças Armadas? Quem é que faz o esporte? Aí eu estou vendo aqui que nós já vimos também que é realizada pela CTMB. Inclusive aqui, trabalho aqui do nosso coronel Roberto Corrêa, do professor Lamartine. Foi verificado aqui que a disponibilidade das instalações esportivas militares para projetos de inclusão social. Então nós temos aqui, na Marinha, no Exército e Aeronáutica, um total aí de várias instalações esportivas em condições de ser praticados, então, os esportes militares ou até os esportes civis. Vimos também a quantidade de eventos realizados pela Comissão Desportiva Militar do Brasil,
entre 1951 e 2003. Então a gente vai ver ali, campeonatos brasileiros, 302, total de eventos, 642 eventos desportivos entre 1951 e 2003. A gente está vendo então que é bastante evento. Nós possuímos também alguns complexos de excelência. Então nós temos no Centro de Capacitação Física do Exército, na URCA, no Rio de Janeiro, a Escola de Educação Física do Exército, as instalações da Escola de Educação Física do Exército, a pista de atletismo. Nós temos o Cefam, que é da Marinha, lá próximo da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Nós temos a Unifa, que é da Aeronáutica, no Campo dos Afonsos, pista de atletismo. Temos na Vila Militar do Rio de Janeiro, em Deodoro, também um complexo, um grande complexo esportivo. Inclusive será sede também de vários esportes aí para a nossa Olimpíada. E como é que é a formação do nosso atleta? Isso aqui é importante a gente saber. Como é que a gente forma o nosso atleta no âmbito das Forças Armadas, principalmente no Exército? Então, como eu falei, nós temos aqueles atletas das escolas militares, são aqueles atletas de carreira. Então, por exemplo, aquele que fez a Academia Militar das Agulhas Negras, aquele que fez a Academia da Força Aérea, aquele que fez a Escola Naval, certo? Então, aquele que fez concurso, passou e vai ficar os 30 anos no Exército. Pelo menos 30 anos no Exército. Temos aquele que presta o serviço militar inicial, que é obrigatório no Brasil. Então, então ele entra como soldado, tá certo? Então, ele também, aqui no caso do Bruno Pacheco, então ele está prestando o serviço militar inicial dele. Ele pode ficar 9 anos no Exército. E temos aquele, isso aqui é novo, o serviço técnico temporário, que foi criado aí a partir do ano de 2009, que veio suprir então as nossas deficiências. Então a gente vai ver depois aqui na frente, veio suprir muito bem as nossas deficiências. Então aqui está a nossa medalhista ali. Alguns atletas então da carreira das Forças Armadas. Então no pentatlo moderno, no hipismo, no tiro, Tenente Coronel Júlio, companheiro aqui de Escola de Educação Física. Major Ana Luísa, participante também da nossa Olimpíada. Então vários então oriundos então de escolas militares, das nossas escolas militares. Atletas de várias seleções militares, então que a gente tem também Yane, Leandro Bilheiro, Sara Menezes, então já foi demonstrado aí que foi medalha de ouro na última Olimpíada. Joana Maranhão, Fabiana, na parte de natação. Taekwondo, está até diferente aqui, cabelo grande, né? Então cortou o cabelo e ficou desse jeito. E Natália Falavinha também. Atletas de seleções militares e civis brasileiras. Então, eles participam também das seleções civis, esses nossos atletas. O Vicente Lenilson, também medalhista olímpico, Franciela Krasuski, a Valecinha do vôlei, o Anderson do vôlei. Todos eles, então, pertencentes também às nossas Forças Armadas. E como é que é a formação deles, desses sargentos técnicos temporários, ou dos marinheiros que se formam? Como é que eles se formam? Então, vou falar aqui da formação do nosso Exército. Aqui a gente está vendo da Marinha, que é realizada no Cefam. E aqui a gente está vendo um pouquinho da formação do sargento técnico temporário, atividade física e desporto de alto rendimento, que é realizada ali no CCFEX. Mais um vídeo. Vamos aproveitar aqui, porque a gente passa o vídeo para o pessoal não dormir, né? Na palestra, estou falando, então a pessoa fica cansada. Então... Bom, agora aqui é exatamente isso aí. Tá tudo certo. Eles pediram foi para entrar no Exército. Vão precisar de tudo isso para representar o país nos Jogos Mundiais Militares do Rio, em 2011. O velocista Vicente Lenilson, prata no revezamento 4x100 em Sydney, a lutadora Natália Falavinha, bronze em Pequim no Taekwondo, viraram Sargento Natália e Sargento Vicente. Eles e 47 atletas passaram pela seleção do Exército. A ideia é resgatar uma antiga tradição militar nas Olimpíadas. A primeira medalha de ouro do Brasil foi conquistada por um tenente, Guilherme Paraense, no tiro, em 1920. João do pulo, 2 bronzes no salto triplo, era sargento. Foram reunidos para o treinamento na Academia Militar das Agulhas Negras de Resende, estado do Rio. Pensando que a gente está se divertindo, encarando isso como uma brincadeira diferente.
Ela falou isso porque o treinamento não tinha começado. A ficha de forma era séria, a gente trabalhar vários atributos. Iniciativa, controle emocional. Como Natália descobriu lá no alto, tem a parte divertida também. Mas vai ser um dia longo. Normalmente em competições como os Jogos Olímpicos, os atletas se deslocam juntos em ônibus. Aqui o transporte é um pouquinho diferente. O M113, veículo blindado de transporte de soldados. Um gigante capaz de superar qualquer terreno. Hoje é usado em operações no Iraque e no Afeganistão. Mas está longe de ser confortável. Nem um pouco, mexe muito. A gente fica sem saber assim, o que fazer. Também tem a hora de ficar paradinho e conhecer o fuzil. A concentração que o tiro exige não é novidade para Thiago Camilo. O judoca falou de uma prata em Sydney e de um bronze em Pequim. Aquilo que incomoda é o som. Primeiro assustei com o barulho e eu tava um pouco de receio de atirar por causa do recuo, mas depois foi tranquilo. Espero o decorrer aí da missão poder melhorar. E na AMAN eles aprenderam que a farda não serve apenas para vestir. Os atletas passam a vida testando os limites do corpo. No treinamento militar, alguns tiveram que enfrentar o medo e descobriram como superá-lo com a criatividade militar. Não, fiquei muito preocupado, não sei nadar, né? Hudson de Souza sabe correr. Ganhou ouro nos 1.500 metros dos Pães de Santo Domingo e do Rio. Mas os 50 metrinhos na represa preocuparam. Ai, mamãe, o que eu estou fazendo aqui? Quando a noite cai, a parte mais desgastante ainda está por vir. Atletas acostumados a roupas modernas, confortáveis, sapatilhas levíssimas, vão marchar 8 quilômetros vestindo uma farda ainda úmida que, junto com o coturno, pesa 2,5 kg e carregando uma mochila com 12 kg. Depois de 4 quilômetros, tem uma colher de chá. O que incomoda mais é o peso da roupa, é a mochila. É o peso da mochila que incomoda mais. E o coturno porque esquenta muito o pé, então começa a queimar um pouco. Conforme vão passando os metros, a mochila fica mais pesada e o coturno ainda mais desconfortável. As atividades começaram às 7 da manhã e só agora às 11 da noite o treinamento terminou. Os sargentos atletas finalmente podem ter uma revigorante noite de sono. Como nada é fácil no exército, eles ainda têm que montar a barraca usando elementos da natureza. Não é fácil encontrar a melhor forma de colocar o bambu e de cobrir. Sem a nossa luz é assim que eles trabalham, no escuro total e cansados. Foram 18 dias de estágio preparatório. Atletas de modalidades diferentes que mal se encontram se tornaram amigos e conheceram um novo significado bem mais intenso para a expressão defender o Brasil. Essa experiência que a gente passou aqui, com certeza vai ter muita história aí. Quando a gente se encontrar, a gente vai sempre relembrar esse momento. Serviu, ele não serviu, porque agora eu posso chegar lá em casa como sargento, né? Falar para qual a continência é ele. Bom, esse nosso projeto de atletas de alto rendimento, ele está na sua 5ª turma de formação. Então, nessas 3 primeiras turmas iniciais, ele formou 128 atletas. Né? Então, na verdade, passaram 3 a 4 semanas lá no CCFEX, né? E tiveram aquela tintura verde-oliva que a gente fala, né? Então aprenderam a marchar, aprenderam a atirar, então algumas noções a prestar continência que a gente fala, né? Para eles não serem paisanos com farda, então são militares também. Passar.
Então está aí os atletas de alto rendimento das Forças Armadas, né? E aí o pessoal pergunta, mas, poxa, aí é fácil, né? Então é só pegar e importar esse pessoal e aí tudo bem. Não, mas vários países do mundo e o seu Ministério de Defesa apoia esse esporte de alto rendimento. Então isso aí é costumeiro acontecer isso no mundo. Então, por exemplo, a gente vai ver aqui na participação militar em Pequim, a gente está vendo aqui, do total de medalhas participantes, do total de medalhas que foram ganhas pelos países, né, China, Estados Unidos, etc. A gente está vendo aqui. Vamos ver então a participação, quantos militares então conquistaram então, essas medalhas. Então está aqui, ó, o total de militares. Então de 100, por exemplo, na China, de 100 medalhas que eles venceram, conquistaram, 16 eram de atletas militares. Existem países, então, que essa porcentagem é ainda maior. Então, por exemplo, na Itália, 54% das medalhas da Itália foram conquistadas por atletas militares. Na Alemanha, 37%. Na França, 30%. Então, por que acontece isso aqui? A gente vai ver que realmente mais na frente, que a Itália tem uma excelente estrutura militar. Então, é praticamente que forma todos os atletas italianos. São clubes militares que possuem na Itália. E com relação, então, à participação dos militares, quem é que foi para a Olimpíada, então? Então, a gente tem poucos dados aqui ainda da Alemanha e também da França. A gente vai ver, então, aqui de 440, 127, 315, 27 eram participantes. E como é que foi essa participação militar em jogos militares? Então, a gente já tinha visto pelo vídeo, que o primeiro jogo militar foi em Roma, em 1995. As disciplinas que foram disputadas, o número de atletas, a quantidade de países, e a gente veio crescendo, então, ali na Croácia, quantidade de atletas, o número de disciplinas disputadas, Catânia na Itália, Hyderabad na Índia, quantidade, então, de disciplinas, quantidade de países, atletas, e no Rio de Janeiro a gente já viu também todas as disciplinas disputadas em 2011. E aí emerge o interesse no modelo de esporte elite de cada país e o desejo de explicar como é que é realizado como é que é esse sucesso olímpico. Tá certo? Então, o que é o sucesso desportivo? É só medalha? É só ganhar medalha? Então, a definição é difícil. Eu ia perguntar novamente para o nosso especialista, mas como sou eu que estou falando aqui, então vou responder aqui. Então, é uma definição difícil, tendo em vista que diferentes perspectivas sobre as conquistas esportivas e diferentes prioridades feitas por cada nação. Então, cada nação tem um tipo de prioridade. Então, medidas de desempenho baseadas no número de medalhas, que a gente está acostumado a ver na imprensa, e algumas outras medidas alternativas de sucesso. Então, por exemplo, o sentimento de bem-estar da nação é um sucesso. Eu me sinto bem, eu estou realizando Jogos Olímpicos, estou realizando a Copa do Mundo. Isso é um sucesso. A capacidade de gerar benefícios econômicos quando sede de grandes eventos, a sua utilidade diplomática geral. Mas aí quais seriam esses fatores? Quais seriam esses fatores aí? E aí a gente novamente busca na literatura dos nossos especialistas essa série de fatores que levam ao sucesso. Tá certo? Então, vou colocar aqui em português. Tá certo? Então a gente vai ver fatores no nível macro, no nível meso e no nível micro. Não sei se já foi falado isso aqui. Né? Bom, e a gente vai ver que a gente vai basicamente atuar nesses fatores a nível meso. Né? Nível meso, que são as políticas para o esporte. Esse desempenho individual e ambiente pessoal faz parte indivíduo da pessoa, né? E no nível macro, então, são contextos socioculturais. Então, a gente vai basear a nossa análise no nível médio, nas políticas do esporte. A explicação do que é cada fator. E aí também a gente vê, então, as medidas de desempenho de organizações esportivas. Isso aqui foi maravilhoso quando
coloquei e li isso aqui. Estava procurando próximo, mais ou menos uns 3 meses, 4 meses, tentando, desesperado na Escola de Comando Estadual de Exército, para saber como é que eu ia fazer, então, medir esse desempenho das forças, no caso das Forças Armadas. Aí eu encontrei esse modelo, fiz todos os nossos contatos, né, com a professora Debocher, com a professora Maria Tereza, e a gente conseguiu, então, bolar, fizemos a tradução e fazer, então, verificar as medidas de desempenho das Forças Armadas. Então está aqui o nosso modelo, também traduzido, melhor traduzido, né, porque aquele outro foi feito na tradução. E a explicação de cada um. Então, suporte financeiro, são os recursos, basicamente isso aí, a organização e estrutura de esporte, a base de participação, identificação de talentos, apoio esportivo e pós-carreira, instalações esportivas, fornecimento de treinamento e desenvolvimento técnico, competição internacional e pesquisa científica. Feita então essa parte inicial de desenvolvimento também sobre esses assuntos, vamos fazer então análise então do modelo de gestão das Forças Armadas, aliás, do Exército Brasileiro frente aos Jogos Mundiais Militares. Então esse modelo de gestão do Exército Brasileiro, para fazer frente aos 5º Jogos Mundiais, estava delineado da seguinte maneira. Nós tínhamos então nossa equipe esportiva do Exército Brasileiro, dotada então daquele efetivo oriundo de escola militar, mais daqueles soldados que prestam serviço militar inicial, e tivemos aquele acréscimo daquele pessoal dos atletas de alto rendimento, por meio do serviço técnico temporário. Possibilitou isso o sucesso desportivo? Vamos ver. Então, esse era o nosso problema, para transformar então o problema, a dissertação foi o modelo de gestão desportiva de alto rendimento adotado pelo Exército Brasileiro apresenta esses indicadores que proporcionam o sucesso desportivo internacional? Então, esse era o nosso questionamento principal, o nosso problema na nossa dissertação. Como objetivos, nós nos propomos a identificar as características desse modelo de gestão adotado no Exército Brasileiro. Nós queríamos identificar os principais pontos fortes e as oportunidades de inovação e melhorias, pontos fracos, no modelo de gestão. E aí, mais além um pouquinho, nós gostaríamos de mensurar por meio de indicadores de efetividade e capacidade o modelo de gestão. Com todo o trabalho, nossas variáveis independente e independente da nossa dissertação, e a nossa metodologia. Então, nós utilizamos então um universo de 326 atletas e técnicos, masculino e feminino, todos pertencentes ao Exército Brasileiro, que era o pessoal, o conjunto que compunham os atletas e treinadores pré-selecionados para os 5º Jogos Mundiais Militares. O Coronel Laporta respondeu essa pergunta, né? O Coronel Laporta, aí, que era o chefe da equipe do triatlo, também respondeu esse questionário. Então, a amostra, porém, nós tivemos um retorno de 158, entre 132 atletas e 26 técnicos, do total de 326. Mesmo no Exército, tá certo? Foi dada a ordem de responder o questionário, mas a gente teve uma resposta aí, o pessoal esquece, né? A gente dá mais um tempo, mas aí nós tivemos uma resposta aí de 132 atletas e 26 técnicos. Nós fizemos uma pequena adaptação no questionário proposto por Debocher e colaboradores, principalmente para a parte das Forças Armadas. Então a gente teve que fazer alguma adaptação nesse questionário. E aí, como a gente viu, nós tivemos 24 o número de atletas, aliás, 42 de escolas militares, 20 do serviço militar inicial e do serviço técnico temporário tivemos 70, então bastante pessoas. Um grupo de técnicos, nós tivemos 26 voluntários. Todos eles responderam o questionário via internet. Nós também usamos, mais uma vez, o modelo Debocher et al. Para realizar medidas de saídas, outputs, para ver a eficácia desse processo. E aí a gente partiu do sucesso absoluto, que nada mais é, então, da cota do mercado.
Então a gente somava, então, a gente fazia um cálculo somando para cada ouro 3 pontos, para cada prata 2 pontos e para cada bronze 1 ponto. Os pontos ganhos, então, a gente colocava então numa percentagem e a gente verificava então o sucesso absoluto em relação a medidas de saída, apenas saída. Essa efetividade também foi medida em termos de capacidade da organização para adquirir recursos escassos. Então, método de entrada. Só que a gente teve que terminar esse trabalho em 2011, né? Então, teve que ser apresentado de maneira rápida, então não foi possível verificar, graças a Deus, o orçamento, então, passado então para o nosso exército, ainda bem. Também medimos, então, ainda a medida de efetividade, na parte de processos. Dados dos pilares 2 a 9 foram coletados por meio de instrumentos de pesquisa, através desse questionário de ambientes do esporte de elite, respondido pelas principais partes interessadas do assunto, ou seja, atletas e treinadores. Então, nos pilares de 2 a 9, são previstos respostas, inclusive, também de atletas, treinadores e também dos dirigentes esportivos, mas nós nos concentramos em dados de atletas e treinadores. Eu até tenho dados de dirigente esportivo, mas o trabalho só foi medido, então, em relação a atletas e treinadores, que responderam a esses pilares 2 a 9. Só que a gente conseguiu medir apenas 22 fatores críticos do sucesso, que foram incluídos nesse sistema de pontuação da pesquisa em questão. A gente vai ver aqui, então, como é que a gente fez. Então, nós temos ali, no nosso questionário de ambiente de esporte de elite, 2 tipos de perguntas. São aquelas questões dicotômicas, a resposta de sim e não, e aquela classificação de 5 pontos da escala de Likert original. Isso é um pouco mais... a gente entrou aqui em perguntas dicotômicas, padrões dissolutos foram usados. A gente vai ver aqui como é que a gente fez essa medição. Aqui nessas tabelas. Então, por exemplo, na tabela 11, as perguntas que foram respondidas com questões dicotômicas, a gente colocou aqui nessa resposta aqui. Então, a ilustração dos pontos atribuídos a 2 tipos de questões: questionário de ambiente esportivo, questões dicotômicas e classificações. Então, para as questões dicotômicas, a gente utilizou isso aqui. E para a escala de Likert, a gente utilizou essa tabela aqui. Então, um exemplo. Uma ilustração de uma questão dicotômica, ou seja, a resposta sim ou não, no pilar 2. Então, a pergunta era o seguinte: você recebeu comunicação formal, por escrito ou eletrônica, de qualquer dos seguintes temas, da Comissão de Desportos do Exército ou do CCFEX, pelo menos uma vez durante esse ano? Então, resposta sim ou não. Então, a partir das respostas, do percentual de respostas, a gente classificou em 5. No caso ali, a gente foi até a tabela anterior que a gente tinha apresentado. Se 93% das 0,4 responderam sim, quer dizer que então esse score é 5 no critério de seleção. No critério de doping, responderam 60,2 a resposta sim naquela pergunta. Então, o score é 3. E assim a gente fez, então, para todas as perguntas com relação a essas questões dicotômicas. Com relação à escala de Likert, a gente fez dessa forma. Eu não sei se está de maneira correta, depois o senhor pode me falar. Mas a gente, dos exemplos é isso aqui. Ó. Em termos gerais, como você avalia a comunicação dos atletas com a CDS e CFEX? Então, tivemos resposta excelente, 6%, boa, 33%, razoável, 38,9%, ruim, 12,7%, péssima, 8,7%. Soma-se A mais B, soma-se isso aqui, dá esse resultado. C mais D, dá esse resultado. Faço a diminuição, tenho a resposta de 18,2%. Essa resposta equivale ao score número 3. Então foi basicamente dessa forma que a gente realizou. E aí a gente tinha
uma pontuação geral de cada pilar, né, com questões de políticas globais e também das questões respondidas nos questionários. E também tinha o nosso peso para cada fator crítico. Então nós tínhamos um indicador, aliás, vários indicadores. Poderiam haver, para esses indicadores, vários fatores críticos, e a partir daí a gente chegava, então, a gente somava, então, por exemplo, 5 vezes 2, 10, 2 vezes 2, 4, somava tudo isso aqui, 24. O total podia ser de 50. Fazia, então, um percentual, então dava, nesse total aqui, a gente teria 48% em relação ao nosso pilar número 5. E aí, para cada pilar, a gente obteve, então, esse score de códigos de cores ou semáforo, né? Também retirado aí de Debauchery e tal. Então, se a avaliação dessa gestão na área política foi muito bem desenvolvida, então ele deveria ter um score acima de 84.1 até 100%. E assim sucessivamente. Bom nível de desenvolvimento, acima de 68.1. Moderado nível de desenvolvimento, então a gente vai ver ali as cores, né? Verde, azul, amarelo, laranja e vermelho, né? 36.1 a 52% é um razoável nível de desenvolvimento dessa gestão desportiva. E 20 até 36, pouco ou nenhum desenvolvimento. E a gente fez isso aí para cada pilar que a gente mediu. Vamos então aos nossos resultados. Então, daquele total, algumas características da nossa amostra. Daquele total, a gente dividiu então o grupo de atletas em atletas do serviço militar inicial, de escolas militares e de serviço técnico temporário. Então, a gente está vendo aqui a quantidade, então, no atletismo, no basquete, na esgrima, no futebol. Então, o número de participantes da pesquisa pelo esportes, a quantidade de esportes que participaram dessa pesquisa. Atletismo, basquete, esgrima, futebol, hipismo, judô, natação, orientação, paraquedismo, pentatlo militar moderno, taekwondo, tiro, triatlo e voleibol. E a quantidade, então, de atletas em cada grupo. Bom, algumas características desse grupo. Então a gente vai ver que a idade média dos atletas eram 28,93 anos, né? A idade de ingresso no Exército, 22. A idade de concentração no esporte, 18. Então, começou a realizar esse esporte. Horas de treinamento semanal, 31 horas de treinamento semanal que participava. Salário no Exército, muito pouco, 3.583. Então a média de salário do Exército. Então a gente leva aqui a concluir, fazer algumas conclusões aqui em relação a isso aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha. Então, por exemplo, a gente está vendo que esportes de forte presença militar, está vendo que era esporte como esgrima, orientação, pentatlo moderno, e, por exemplo, a gente aprende esse tipo de esporte muito nos nossos colégios militares, então que é interessante a gente manter esse investimento ainda nos colégios militares, né? A gente vê a idade de concentração no esporte. Então, muitas vezes a gente esquece dos colégios militares, mas eu, por exemplo, eu fui atleta de atletismo, eu aprendi, então, comecei a correr no colégio militar, quando eu tinha 11 anos de idade. Então, acho que é importante a gente manter esse investimento ali. O Coronel Laporta é do colégio militar ali, ele sabe bem disso aí. Com relação à nossa qualificação educacional, quantidade de atletas, a gente está vendo aqui. Então nós temos aqui o feminino, o masculino, e também o ensino fundamental, o médio, superior completo, uma grande quantidade, e também atletas com pós-graduação, certo? Na nossa amostra. Temos aqui então qualificação educacional. A gente verificou que as modalidades de tiro, esgrima, hipismo, pentatlo moderno e pentatlo militar têm o maior número de atletas com ensino superior completo e pós-graduação. Certo? Houve um trabalho também anterior
que fizeram um trabalho também com as pessoas que participaram do Pan-Americano e verificaram também que as pessoas que tinham modalidades de esporte militar tinham as melhores, maiores qualificações educacionais. Ainda como características da nossa amostra. Então, de nível internacional, a gente chama aqueles top 3 do mundo. O nível internacional 2, top 8 do mundo. O nível internacional 3, 16. O 4, top 8 do continente. E aí, nível nacional e nenhuma participação. Então, nós verificamos que em várias modalidades nós tínhamos atletas entre os 3 melhores do mundo. Então, no atletismo nós tínhamos 3 participantes, tínhamos até mais, mas tínhamos 3 que participaram aqui da nossa amostra. Natação, judô, taekwondo, triatlo e voleibol. Aí a gente pensou, poxa, será que isso aqui que a gente está vendo vai ser também da mesma forma nos Jogos Mundiais Militares? E a gente verificou que sim, que os atletas de atletismo, natação, judô, taekwondo e triatlo foram os que tiveram maior medalha nos Jogos Mundiais Militares. Então, modalidade vermelha entre os 3 melhores do mundo. Com relação ao nosso grupo de técnicos e auxiliares, então, respondendo então essa quantidade aqui de várias modalidades, voleibol, atletismo, esgrima, futebol, contato moderno, vamos ver algumas características deles. Em média, 36 anos de idade, com experiência média de 10 anos, nível organização militar, nível num quartel, em comando militar de área, também com uma experiência de 8 anos em nível de competições internacionais. E praticamente ficavam 25 horas da sua semana realizando esse treinamento com atletas. Bom, tá aí algumas características do nosso modelo. Então, no caso aqui da Comissão de Esportes do Exército, são as seções que dirigem, então, a estrutura da Comissão de Esportes do Exército. O presidente é um general, o vice-presidente é um coronel. Então, as seções que fazem, então, o planejamento e a condução do esporte dentro do Exército. E a estrutura aqui dessas seções. E aí a gente comparou, então, com um modelo muito... que tem bastante sucesso, que é aquele modelo esportivo da Itália, que a gente viu, conquistou ali bastante medalha na Olimpíada. Então, na Itália, eles têm um grupo esportivo, Fiangiali. É uma espécie de CDE italiana, Comissão de Esporte Italiana. Nesse Fiangiali, eles possuem 4 centros de treinamentos comandados, então, por um tenente-coronel, distribuídos em algumas cidades italianas. Essa cidade aqui, o atletismo, natação, judô e karatê, e algumas outras cidades também com outras modalidades. Eles treinam aproximadamente 250 atletas de elite, sendo então subordinado a um centro maior de esportes, um tipo de CCFEX italiano, e então faz esse planejamento. Por isso que eles têm, então, a gente tentou comparar um pouquinho com esse modelo deles. E aí a gente pediu para identificar na pesquisa também os principais pontos fortes do nosso modelo. E aí, na nossa pesquisa, os nossos atletas e técnicos falaram que o nosso principal ponto forte, nosso mesmo, das Forças Armadas, é o nosso local de treinamento. Outro ponto forte, a seleção dos nossos atletas para as Forças Armadas. A gente está vendo aqui, na opinião de técnicos e atletas, 69%, 50%, 54% e 40%. Então, como os nossos principais pontos fortes do nosso modelo de gestão. E qual é o nosso principal ponto fraco, nossos principais pontos fracos? Então, o suporte pós-carreira foi respondido por atletas, 48% dos atletas. O apoio financeiro para o esporte, 47%. Para técnicos, a participação esportiva em competição de nível internacional e nacional poderia melhorar para 58%. E para esses mesmos 58%, o desenvolvimento desses técnicos também. E como poderiam ser feitas essas memórias? Então, se eu apontei
Se eu apontei o problema, como é que eu posso fazer então como é que eu posso responder isso aqui? Então, fornecimento de equipamentos, melhoria de salário, apoio de patrocinadores, etc. Quais seriam então esses pontos fracos e quais as oportunidades? Então, suporte pós-carreira, planejamento de uma carreira desportiva. Para técnicos, então, opinaram em realizar cursos no Brasil e no exterior, a integração com os técnicos de equipes esportivas do Brasil, maior número de pesquisas, aumentar esse número de pesquisas no Brasil, principalmente no nosso IPCFEX, que é o Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exército. E aí foram apontadas uma série de medidas que poderiam ser melhoradas, né? Algumas a gente já está fazendo. Por exemplo, parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro, já está sendo realizada. A gente apontou aqui uma criação de um batalhão de atletas no Exército. Então, uma ideia que surgiu já na década de 70 do século passado. Melhoria também em relação ao projeto de atletas de alto rendimento. Uma necessidade da existência de um período mais de concentramento desses atletas. E aí a gente vai mensurar também, por meio de indicadores de efetividade e capacidade de gestão desse modelo. Então está aqui o histórico de todos os Jogos Mundiais Militares, em Roma, Zagreb, Catânia e Iterabáia do Rio de Janeiro. A gente vai ver que, utilizando aquela participação de mercado, a gente vai ver que os quatro principais países que se destacam nos Jogos é a Rússia, China, Itália e Alemanha. Olha a Itália aqui. O modelo de gestão dela também se destacando. A Alemanha tem o mesmo modelo. Rússia e China ficou difícil de verificar esse modelo. Então, a gente está vendo que a Rússia, em primeiro lugar, não participou do quinto Jogos Mundiais Militares. Não sei porquê. E aí a gente vai ver os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem tradição nos Jogos Mundiais Militares. Não tem tradição. Então, a gente está vendo a colocação dos Estados Unidos. E a classificação do Brasil. Então, a gente passou da 32ª colocação, depois em Roma para Zagreb, 20ª, Catânia nós fomos 13º, na Índia, 31º, e fomos os primeiros lugares na competição que a gente realizou aqui nos 5º Jogos Mundiais Militares. Por esse modelo, então, de somar 3 pontos para cada medalha de ouro, 2 pontos para cada medalha de prata e 1 ponto para cada medalha de bronze. E aí a gente mencionou também alguns indicadores de efetividade e capacidade nesse nosso modelo de gestão. Então eu vou apresentar aqui o pilar número 5. Nós medimos então, 69, deu o resultado de 69%, nível bom de desenvolvimento. Na verdade aqui, nesse pilar foram 7 fatores críticos de sucesso, vezes 5, 35. Somamos com 24 pontos, 69%. Nível bom de desenvolvimento no apoio esportivo e pós-carreira ao nosso atleta. E aí, como é que a gente explica isso aí? Então, a gente possui serviços oferecidos pelo CCFEX, serviços de reabilitação de fisioterapia, treinamento para falar à imprensa, treinamento de força, foram avaliados positivamente. Tá certo? Então, vários dos nossos... Com relação aqui ao pilar número 6, instalações esportivas, a gente verificou aqui nível bom de desenvolvimento, 88%. Medimos 5 fatores críticos de sucesso. Então a gente verificou por que isso aí. Então a gente verificou que o governo federal investiu na reforma e construção de várias instalações esportivas dentro das Forças Armadas. Então, por exemplo, a gente está finalizando o ginásio Ling, né? Reformando, construindo um novo ginásio Ling, realizamos, reformamos a pista de atletismo do CCFEX, o campo de futebol. Então, lá, duas semanas atrás, a gente viu a seleção brasileira treinando lá no CCFEX, na Escola de Educação Física. Construímos quadras de vôlei de areia, também lá na CDF. Então, ficou forte no nosso modelo aí as nossas instalações esportivas. Com relação ao pilar número 7, fornecimento de treinamento e desenvolvimento de técnica. Atingimos um nível moderado, podemos melhorar bastante. Apenas 3 fatores críticos de sucesso que a gente mediu.
Destaca-se positivamente a habilidade interpessoal do contato do atleta com muitos treinadores do Exército, e existe uma grande preocupação por parte de técnicos, alguns atletas, sobre a compatibilidade de ser técnico também militar de carreira. Então a gente vive uma vida dúbia aí, né, de ser só apenas técnico das Forças Armadas, de uma modalidade, mas também de ser também do Exército, né? Então é uma dificuldade que a gente tem. Com relação ao Pilar 8, competições internacionais e nacionais, atingimos um nível de desenvolvimento moderado, medimos aqui 4 fatores críticos. Então algumas equipes ficaram prejudicadas então pela experiência em competições no meio militar. Sobre pesquisas científicas no Pilar 9, nós atingimos um nível moderado de desenvolvimento. Então a gente fez poucas pesquisas. E aí o total então do nosso modelo aí. Então a gente avaliou principalmente então o Pilar 5, 6, 7, 8, 9, e esse foi o nosso resumo dos indicadores aí. Nossa conclusão então. O que a gente pode então concluir com tudo que a gente apresentou? Então, alcançar sucesso esportivo internacional tornou-se um objetivo a ser atingido por um elevado número de países. Para isso, nós estabelecemos algumas estratégias para atingir esse objetivo. Então, a gente pegou então aqueles atletas que a gente tinha, somou então aqueles atletas de alto rendimento e fomos então para a nossa competição. E a gente obteve aí um sucesso esportivo internacional. A gente saiu ali de uma colocação ruim nos primeiros Jogos Mundiais para a primeira colocação nos 5º Jogos Mundiais. Então, obtendo um total de 19,4 total de pontos de medalhas conquistadas nos Jogos Mundiais Militares. Porém, essa avaliação de saída não é a única avaliação. Então, a gente tem que avaliar também o processo da nossa gestão. E esse processo, a gente ainda está nesse nível de desenvolvimento moderado. A gente tem que melhorar bastante ainda, a gente viu ali. Então, a gente viu as respostas todas. E aí eu trago, então, como conclusão também, defendo, tá certo? Mas eu sou apenas coronel, então, aí não tem assim, pela porta, a gente não tem ainda, só assessora, então, os nossos comandantes. A criação de um batalhão de atletas ia facilitar muito a nossa vida lá no CCFEX, com algumas vantagens, então, criação de melhorias, condições de participação em competições nacionais e internacionais, manutenção de atletas concentrados em um local de competição, para alcançar melhores índices atléticos, eliminando, a gente tem assim uma reação normal de cada comandante que perde o seu atleta, que perde o seu militar, que fica ali 4, 5, 6 meses, 8 meses fora da sua unidade, e vai treinar, e vai competir, e a gente tem uma reação normal de cada comandante. Estou perdendo um oficial, estou perdendo um sargento, estou perdendo um soldado, então tem uma certa reação. Propiciando farto campo de pesquisa, então esses atletas localizados lá no centro poderiam facilitar as nossas pesquisas no Instituto de Pesquisa também, facilitar o intercâmbio com confederações e federações, facilitando a seleção e convocação de nossos militares. Bom, com isso, então, eu encerro a minha apresentação. Estou aberto aqui a algumas perguntas sobre. Queria agradecer em nome da organização do evento, o Tenente Coronel, e vou passar aqui a fazer as perguntas que foram encaminhadas, já justificando que por causa do cronograma, eventualmente a gente vai ter que deixar algumas de fora. Então, eu já peço desculpas antecipadamente por isso. Então, posso responder depois, não tem problema, só me entregar, depois eu respondo ali por e-mail, alguma outra forma. Perfeito. Suelen, da Universidade Federal do Paraná, ela pergunta como funciona o processo de escolha do país sede dos Jogos Mundiais Militares. Há um processo de candidatura ou é uma escolha ditada pelo CISM? E emendando, ela coloca quais foram as fontes de financiamento dos Jogos no Rio de 2011? Olha, é da mesma forma que acontece, o mesmo processo que acontece para a escolha de uma Olimpíada também, tá certo? Saber que é o Estado do Guiné, que está lá no final, lá, para responder isso aí. Ele participou exatamente do processo da escolha dos Jogos Mundiais, foi na África, né? Então os países encaminham as propostas para o CISM e o CISM faz a escolha. Então eu acho que particularmente da mesma forma
com que é feita a escolha de uma sede, lógico, nas devidas proporções, ou menores proporções. Não sei se o Guiné quer falar alguma coisa sobre isso aí, complementar. Falei alguma coisa errada? Você estava presente lá, você pode... Você pode descer que a escolha foi, a decisão foi feita em Burkina Faso, né? Exatamente, Burkina Faso, o local exato. O problema é que os tradutores eles não conseguem ouvir. Tá? A gente pediria para esses eventuais debates, a gente aproveitar o momento do café ou por Ok, tá certo. Eles ficam sofrendo. Peço desculpas por isso. O Rodrigo pergunta: na pesquisa foi medido o impacto das ações do Exército junto aos stakeholders envolvidos, ou se esses stakeholders foram mapeados? Se houve um mapeamento dos stakeholders e se foi medida a interferência que essas ações... Não, a gente mediu, por e-mail, então a gente mandou então, para cada atleta e para técnico, né, esse questionário, e eles são os stakeholders, né, eles são os consumidores, né, principais do nosso modelo de gestão, e eles responderam. A gente pegou a resposta deles e transportou para cá. O que a gente fez? A professora Cássia Damiani, do Ministério do Esporte, ela pergunta sobre uma visão estratégica de estudo. Qual a relação institucional que o senhor identifica entre o Ministério da Defesa e o Ministério do Esporte para o desenvolvimento do esporte militar no Brasil, inclusive no âmbito dos investimentos financeiros em infraestrutura esportiva, para que o país consiga conquistar a projeção entre os 10 melhores do mundo? Eu vejo, boa pergunta, eu vejo qual é a função do Exército, Marinha, Aeronáutica nisso tudo. Então, na vida do atleta. Então, a gente tem a etapa de formação básica do atleta, até os 11 anos de idade, depois especialização, até os 18 anos, por volta dos 18 anos, depois a etapa de performance e depois manutenção. Eu vejo as Forças Armadas atuando diretamente nessa etapa de performance. Então, ele chegaria com 18, 19 anos, a gente viu ali 22 anos, uma média, entra para as Forças Armadas e aí ele tem aí 8 anos para se desenvolver, sem preocupação, ele está recebendo dinheiro no final do mês dele, tá certo, está tranquilo, está realizando seu treinamento. E aí eu vejo exatamente nesse tema aí, qual é a nossa função. Ajudar então nessa etapa de performance aí. Poderíamos ajudar também na especialização, nós temos colégios militares, também podemos ajudar em instalações esportivas que as escolas podem utilizar, a gente pode ajudar também dessa forma. Mas eu vejo com relação a isso aí. Então, eu gostaria então, Tenente Coronel, de agradecer a sua presença em nome da organização do evento e convidar a Marissa Nogueira para entregar uma pequena lembrança da organização do evento. E nós convidamos a todos agora para um coffee break, retornando às 11h30 para que a gente possa continuar as nossas atividades.